Então, bem melhor agora com os equipamentos. Vocês viram lá o distribuidor, bem como o tamper novo e o funil. Então, usando esses três, eu já estou notando alguma diferença. Faz pouco tempo que eu estou usando, mas eu já estou conseguindo notar alguma diferença, pelo menos na questão de ajuste de pressão, né, para a extração do expresso. Então ele já está ali, chegando ali nos 9, 10 bar, e já dá para tirar um expresso consistente. Entretanto, a questão do tempo ainda é um fator que a gente não está conseguindo controlar. Quando a gente consegue uma pressão de extração adequada, o tempo estoura um pouquinho dos 30 segundos. E quando a gente engrossa um pouco mais o grão, a gente consegue uma extração dentro dos 30 segundos, usando a proporção de 1:2, mas a gente consegue isso às custas de uma pressão um pouco mais baixa. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Lance Hedrick, que é um barista campeão mundial, e ele estava falando sobre um artigo que foi publicado em 2020, utilizando modelos matemáticos e fazendo alguns testes práticos. E existe agora uma polêmica, né? Criou-se uma polêmica sobre extrações em curto tempo e não obedecendo mais a regra dos 9 bar de pressão. E o que eu achei interessante sobre a discussão do artigo é que ele coloca o tempo agora como uma variável dependente e não uma variável independente, porque antes se fixava o tempo de 25 a 30 segundos para uma extração na proporção de 1:2,5, 1:2. Então isso é interessante porque antes o tempo era tido como uma variável independente. Então você alterava ela para obter o expresso dentro do padrão. E agora ela está sendo tratada como uma variável dependente. Então, se você, a depender do nível de moagem e da pressão que você consegue estabelecer, o tempo fica flexível. Então eu estou num dilema de qual dos dois escolher. Se eu escolho a pressão, então se eu escolher a pressão como uma variável que eu queira torná-la independente, então eu quero que a pressão sempre esteja ali na zona entre 9 e 10 bar. Então se eu quiser isso, eu tenho que aceitar tempos diferentes dos 30 segundos. E isso se eu obedecer à proporção de uma dose de 1:2,5, isso é 20 gramas de pó para 50 gramas de café, em 2 xícaras ou numa xícara só. Então é isso. Eu estou ainda pensando o que é que vai ser a minha variável independente na extração, o que é que eu vou fixar. Então se eu fixar a receita de 1:2,5 e fixar a pressão, tentar tornar a pressão fixa, o tempo vai ser a minha variável dependente, ele vai mudar. Se eu escolher o tempo como fixo, né, tentando encerrar a extração em 30 segundos, então eu vou ter que manter a receita de 1:2,5, né, 20 gramas entram, 50 gramas saem. Então a pressão, ela não vai ser exatamente a pressão de extração, ela vai ser abaixo de 9 bar, ela vai ser ali 6, 7 bar. Então isso é uma coisa que eu achei interessante, essa nova discussão, porque realmente é muito difícil, é muito difícil você conseguir manter a receita, manter a pressão e manter o tempo de extração. Isso você consegue, mas para um barista caseiro, para uma pessoa que faz café para tomar em casa, é difícil, porque eu vou fazer café para mim, então eu vou fazer quantas vezes para ajustar o expresso? Eu vou fazer 5 xícaras, 6 xícaras,
vou fazer 10 extrações até conseguir uma que seja adequada aos parâmetros. Então eu acho que isso para uma cafeteria é importantíssimo para manter a padronização, manter a experiência do cliente mais ou menos padronizada. Mas para um barista caseiro que ele quer ali fazer uma primeira extração para aquecer o equipamento, ver como é que tá, e depois ali na segunda ou no máximo na terceira extração ele já tirar um expresso adequado para o sabor, para o gosto dele. Então eu acho que não tem muito sentido você buscar obedecer todos os parâmetros da extração. Então eu acho que é isso. Muito provavelmente eu vou escolher a receita. Então eu vou escolher a minha receita padrão de expresso para 1 por 2,5. Vou tentar estabelecer uma pressão de extração dentro da zona de extração de expresso, e aí o tempo vai ficar a minha variável dependente. O tempo vai ser 35, 37 segundos, 40 segundos, o que for necessário. Bom, eu acho que é isso aí. Até a próxima.